Oferecimento: Supermercado Xande, o parceiro da sua economia. Muito boa tarde, este é o Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário, também estamos na TV Com. Notícia na Tarde começou às 2 horas aqui na CBN Diário, nós continuamos na CBN, só que desde já também estamos na parceria da TV Com, esse belíssimo dia que vocês estavam acompanhando aí nas imagens das duas pontes, Pedro Ivo e Colombo Salles, agora 5 para as 3, 21 graus a temperatura, está uma temperatura agradabilíssima. E este é o Notícia na Tarde, que está na companhia da Dulce Pena Soares. Ela é coordenadora do Laboratório de Informação e Orientação Profissional, Psicológica e professora do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal. E a professora Dulce traz um trabalho muito bacana, que será lançado amanhã na Megastone Saraiva, e daqui a pouco a gente fala do lançamento do livro. O livro é Aposentação. Posso dar uma olhada aqui, professora, e mostrar para o nosso telespectador também? Aposentação, o ação de forma grifada, né? Aposentadoria para ação. Dulce Helena Pena Soares e Aline Bogoni Costa. Professora, qual é a ideia desse trabalho aqui? Boa tarde. Trabalho surgiu, boa tarde, telespectadores. Esse trabalho surgiu da iniciativa da Aline e da Maria Lúcia, que eram duas alunas minhas, que são psicólogas agora, que disseram assim: Dulce, por que não fazemos aquela mesma metodologia que tu aplica nos grupos de orientação profissional e orientação de carreira também para os aposentados? Porque a aposentadoria é o momento final da carreira da pessoa, onde ela vai estar deixando o trabalho e voltando para casa, que não é a nossa proposta, que seria de continuar fazendo outras coisas na vida, mas ela vai estar deixando aquele lugar que ela sempre trabalhou, aquele emprego, os colegas, aquela rotina diária. E a gente tem visto que muitas pessoas sofrem doenças, sofrem de depressão, têm um derrame, um infarto, alguma coisa, devido a angústia de ficarem sem fazer nada. Tá, e eu quero saber da senhora, professora, quem é que sofre essa angústia? Qual é o perfil do angustiado? Tá, a pessoa que não quer se aposentar e que muitas vezes é obrigada, nós temos a aposentadoria compulsória aos 70 anos no serviço público, tem muita gente que não quer. Geralmente a pessoa que mais sofre é aquela que só tem o trabalho na vida, que o trabalho é a única fonte de prazer, entre aspas. De ocupação, De ocupação, né? Que eu diria que são os workaholic, que trabalham sem parar. Que até muitas vezes tem família, tem filhos, mas que são relações às vezes complicadas, às vezes não dedicam muito tempo à família. Sempre o trabalho é prioritário. E se o trabalho é sempre prioritário, na hora que tira ele da tua agenda, sobra o quê? Aí volta para casa, a mulher briga com ele, os filhos não querem obedecer. Então a gente tem problemas com pessoas que estão acostumadas a comandar grupos, a comandar equipes, que chegam em casa e vão comandar quem? Querem comandar a empregada, a mulher, os filhos, que ficaram 30 anos sem comando. E de repente eles querem comandar. Tem outros que voltam para casa e não se sentem com espaço dentro de casa. Então a gente vê às vezes as mulheres dizendo: não, sai daqui, tá incomodando, tá atrapalhando, vai lá para os fundos, vai para a garagem. Vai para o lugarzinho aquele que tu guarda as tuas ferramentas, sabe? Vai pro raio que o parta. Não, quase isso, né? Então fica mandando o marido pros fundos. Vai lá pros fundos, lá que é teu lugar. Então muitos maridos não encontram. Tem uns que me dizem assim: Dulce, quando eu voltei para casa eu entendi o verdadeiro significado da palavra dona de casa. Porque a minha mulher é a dona de casa. E isso quando as mulheres ficaram os 30 anos em casa, esperando aquele marido que vai e volta todos os dias. Porque nós temos mulheres que trabalham. Claro. E nós temos mulheres que trabalham e não querem se aposentar. Teve funcionários da Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente faz o grupo Aposentação lá, que me dizem assim: Dulce, eu não vou voltar para casa para ser motorista de fogão. Eles estão pensando que eu vou voltar e vou ficar de dona de casa. Eu não volto. Se é para isso, eu não quero voltar. Pois é, agora essa agonia vale tanto para quem está na iniciativa privada, para quem é autônomo e para quem é servidor público? Não, pois é, isso aí é que tem diferenças? Tem. Porque assim, ó, quem é que se aposenta? Se aposenta quem tem um emprego. Quem é profissional liberal, quem está na iniciativa privada, próprio ser funcionário de uma empresa privada, se tu não te preparou pagando a tua previdência particular,
Tá morto, porque Tá tu vai morto. ganhar o salário do INSS que não vai servir. Então, o livro que diz aposentadoria para ação, tu vai ser obrigado a trabalhar em outra coisa para continuar tendo mais ou menos o mesmo padrão de vida. Sim. E quem é profissional liberal, que paga o seu INSS, também o dia que se aposenta é um valor pequeno. Então, ele não se aposenta imediatamente. Então, o conceito de aposentadoria, ele é muito ampliado. Eu fui estudar, eu fiz o meu pós-doutorado sobre aposentadoria e tempo livre. E encontrei um artigo científico que tentava definir o que é aposentadoria. E sabe o que ele encontrou? Aposentadoria é trabalhar numa segunda ocupação, deixar a ocupação principal e trabalhar na segunda ocupação. Imagino que a ideia que as pessoas têm da aposentadoria é parar de trabalhar. Parar tudo e para sempre. Não, não é isso. Até porque a gente tem uma idade muito jovem do aposentado no Brasil. Professora, 55, 60 anos é muito jovem. Servidor, né? Servidor público, é. Sabe que eu encontrei um servidor público aposentado semana passada? Uma figura bacana, um cara muito legal. Ele é militar. E aí é o seguinte, se aposentou com 52 anos. Muito cedo. E aí? 52. Não, o cara é um touro de forte, né? Sim. Bom, isso sem falar na questão do custo Brasil disso. Sim. Né? Porque Cara, hoje... mínimo 30 anos aposentado. Tem um potencial de 40 anos de vida, o Estado bancando essa conta, né? 40 anos de vida, quer dizer, mais tempo do que o tempo de contribuição, Sim, né? Exatamente. Né? É. E aí é o seguinte, 52 anos de vida, o cara é um touro de forte ainda, né? É. Não, mas o militar tem a situação diferenciada, né? De ter uma aposentadoria especial, de insalubridade e tal, né? Mas é muito cedo para se aposentar. Outros países, as pessoas se aposentam com 65 ou 70 anos. Uma vez eu tive nos Estados Unidos, na casa de uma senhora aposentada, que alugava o quarto para melhorar a renda. E lá nos Estados Unidos é assim, quando morre um dos cônjuges, a aposentadoria fica pela metade. Então, se a pessoa ganhava 10 para o casal, morreu um, é 5. É racional, né? Mas podia ser pelo menos 60%, porque ela diz assim, ó, o jardineiro continua o mesmo preço, o IPTU da casa continua o mesmo preço, os custos para manter uma casa continuam os mesmos e eu tô ganhando metade. Tá, mas o seguinte, se a senhora diz que 50 e poucos anos é muito cedo ainda, vai falar isso para os sindicatos? Pois é. E agora tá todo mundo brigando que não quer aumentar a idade. Na Europa a gente viu um movimento grande que aumentaram 2, 3, 5 anos. Aqui no Brasil vai acontecer isso. Mas a senhora também diz assim, não, mas as pessoas não querem se aposentar. Não é isso que eu escuto nas ruas. Ah, pois é. Não, o que a gente escuta nas ruas normalmente é o seguinte, eu tô louco para me aposentar. É isso que as pessoas com certeza. querem, né? Tem muita gente que está insatisfeita no trabalho, que tem outros projetos de vida e que se aposentam. Exatamente isso que a gente fala no livro. Porque a Aline fez a sua dissertação de mestrado sobre a minha orientação, sobre os projetos de futuro dos aposentados. E se os aposentados têm projetos de futuro, melhor, né? É muito melhor. Ele quer sair para realizar aquilo. Agora tem muitos que dizem assim, ó, eu não sei o que fazer. Eu só sei fazer isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Como é que se faz um projeto para aposentadoria? Não estou falando projeto financeiro, né? Vamos falar... Projeto de vida, a gente está falando diz. de quem já está com burro na sombra, né? Quem já está com burro na sombra. 30 anos trabalhando merece. Mas não é todo mundo que sai com burro na sombra, né? Não é. A gente está falando do cara que está com burro na sombra. O outro vai ter que ralar, vai ter que pedir ajuda para os filhos, não tem jeito, né? Vai viver com a aposentadoria do INSS, do jeito que dá. A gente vai pro intervalo daqui a pouco. Como se faz um plano de aposentadoria? Não um plano financeiro, mas um plano de vida. Um plano de vida. Até já. Este é o Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário. Daqui a pouco, hein, o Cidadão CBN Diário, Defesa do Consumidor. Já tenho aqui uma pergunta que vem do Parque São Jorge, seu Wilton, sobre Casan. Sempre chega rolo sobre a Casan, né? Bom, Defesa do Consumidor, pode ser compra no comércio, financiamento de carro, financiamento de imóvel, compra pela internet. Pode encaminhar sua pergunta no 3216-2550, pelo Facebook da CBN Diário, Twitter do Renato Igor, Twitter da CBN Diário. É só mandar a pergunta que chega aqui numa boa. Nós estamos aqui no estúdio com a professora Dulce Pena Soares. Ela, na companhia da Aline Bogoni Costa, está lançando Aposentação, Aposentadoria para Ação. Como se faz um plano de vida, professora, para a aposentadoria? Bom, uma das coisas mais importantes do planejamento de futuro é tu resgatar a tua história, o teu passado.
Então, a pessoa lembrar de todos os momentos importantes da sua vida, de todas as atividades que ela realizou ou não. Então, a gente vê muita gente dizendo, eu queria tocar saxofone, mas aí comecei a trabalhar, fiz um monte de coisa. Eu queria estudar inglês, mas eu sempre fiquei com muito serviço, muito trabalho. Então, tentar resgatar os seus sonhos, os seus desejos, as coisas que gostaria de ter feito, desde a juventude ou durante a idade adulta. Isso não é para ganhar dinheiro. Não, seria para ter realização pessoal. Realização pessoal. E aí depois, quando tu chega nesse momento da aposentadoria, tu poder colocar na balança, assim, tudo que tu fez e tudo que tu ainda pode fazer. E tudo que tu ainda quer fazer. Porque o futuro vai ser muito longo para nós. A medicina nos está dando a oportunidade. Eu digo assim, os médicos não deixam as pessoas morrerem. A medicina não deixa mais ninguém morrer. Parece que eles fazem o possível. Ninguém mais morre. É engraçado isso, né? Uma vez o falecido Sargentelli. Lembra do Sargentelli? Claro. Sargentelli era uma figuraça, claro, né? Legal. Cara do samba e tal. As mulatas do Sargentelli. Isso. Uma vez ele deu uma entrevista pro Jô. E ele já teve queda de avião e sobreviveu e tal. Já tá falecido, né? E aí ele disse assim pro Jô, é um negócio impressionante, eu não consigo morrer. Ninguém me deixa morrer. Eu não consigo morrer, o cara caiu de avião, teve acidente de carro e tal. E não morre nunca, né? Então, assim, o projeto de futuro é tu poder resgatar esses teus sonhos, esses teus desejos que tu não pôde fazer e projetar ele pro futuro, né? Porque no momento que tu te aposenta, é uma técnica que eu gosto de fazer, que eu chamo agenda colorida. Eu pego uma agenda que começa às 6 da manhã e vai até meia-noite, de hora em hora, e peço pra pessoa colorir com as atividades que ela faz. Tal horário eu tô no trabalho, tal horário eu tô acordando, me arrumando. Aparece preto. Não, até não aparece, mas aparece azul, aparece verde, mas aparece a página inteira. Aí tem uma corzinha lá, eu vou no clube de dança. Tem outra corzinha lá, eu faço uma aulinha de yoga toda semana. Tá, então vamos olhar aquilo ali, tu vai ver que quando tu tirar o trabalho, a tua agenda vai ficar vazia. E aí tu vai ter todo o tempo livre do mundo. E aí eu fui estudar a questão do tempo livre. Tu sabe o que é o tempo livre? O tempo livre é um conceito nascido junto com o capitalismo, que significa tempo livre do trabalho. Antigamente, quando a gente não tinha esse trabalho cronometrado, 8 horas por dia, 40 horas por semana, quando as pessoas trabalhavam no campo, tinham o seu negócio, e o trabalho era uma coisa mais ou menos integrada com a vida, não era assim tão dissociado como a gente tem, né? Então, agora. Então, as pessoas tinham tempo livre, mas não precisava falar sobre isso. Agora a gente tem que falar, porque as pessoas têm que descansar, sabe pra quê? Pra trabalhar melhor na segunda-feira. Não é pra descansar pelo bel prazer da pessoa. Ela tem que ficar domingo sem fazer nada. Os patrões têm que se dar conta disso aí, né? Mas os patrões querem é que tu trabalhe. Produção, né? Não, mas a partir do momento que eles se derem conta de que um funcionário, quando descansa, ele volta melhor na segunda-feira. Claro. Ele vai produzir mais e melhor. Com certeza. Né? É pra isso o tempo livre. Então, pra te fazer um projeto de futuro, tu tem que dar uma olhadinha na tua agenda, no teu presente. Então, olhar para o passado, ver o teu presente. O que eu tô fazendo na minha vida? Onde é que eu tô ocupando o meu tempo? E aí eu tô lendo muito sobre tempo, né? Tudo que é livro de tempo que me aparece, eu vejo na internet, eu vou lá e compro. Agora tem um livro que diz assim, a gente passa a dizer, não tenho tempo, não posso te ver porque não tenho tempo, não posso ir em tal lugar. Aí tu vai ver, quando tu nasce, tu ganha de presente, eu não sei de cor, mas eles disseram a quantidade de bilhões de minutos que tu ganha. Porque tu vai ter 80 anos, tu vai ter tantos milhões de minutos. Então, não é que tu não tem, tu tem, o tempo tá te esperando, tu tem esses 80 milhões para gastar, mas como que tu vai gastar? Então, a gente tem que se organizar para saber gastar o tempo da melhor forma possível. Mais ou menos tem aquela frase que diz assim, né? Quanto menos eu faço, menos tempo eu tenho. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, quanto mais coisas eu faço, mais tempo eu acho para fazer mais coisas, para organizar. Né? Então, é isso que a aposentadoria com ação significa, poder organizar o teu tempo da melhor forma possível. Isso aí ajuda muito na saúde mental, imagino também. Com certeza. Né? E sem saúde mental a coisa começa a complicar. Né? Isso aí, esse programa de orientação para aposentadoria que a gente propõe, é um programa que o governo deveria comprar, porque assim, as pessoas aposentadas que continuarem produtivas, não necessariamente produtivas de ganhar dinheiro, mas fazendo algo pela sociedade, trabalhando em ONGs, participando de escolas, de creche, elas ficam menos doentes. E é uma economia para a saúde, para o sistema de saúde brasileiro, porque pessoas doentes custam muito caro.
É muito caro trabalhar, pagar um safenado para continuar vivo. Isso é um trabalho social, hein? É um de trabalho relevância social que a Com senhora certeza. presta, né? É aquilo que eu digo, né? É a universidade devolvendo para a sociedade, né? Um saber, né? Saber, isso é muito bacana. exatamente. Isso é muito bacana. Professor, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Mande, por gentileza, os parabéns também para Aline Bogoni Costa. A Aline Bogoni deve estar nos escutando. Beijo, Aline. Então tá, aposentadoria para ação. O lançamento acontece... O lançamento acontece amanhã na Saraiva do Shopping Iguatemi e eu contarei com a presença do Instituto do Ser, que é um instituto que está vindo de São Paulo agora para Florianópolis, que estará me dando apoio lá nesse lançamento. Parabéns pela iniciativa. Tá bom, obrigada. 3h10. Este é o Notícia na Tarde. Daqui a pouco tem o Cidadão CBN Diário, Defesa do Consumidor. Até já.